Boa noite a todos. Rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possa amparar a todos nós aqui presentes, que possamos nessa noite, de fato, fazer uma reflexão, porque esse tema é muito importante. E com o decorrer da conversa que vamos ter essa noite, vocês vão ter noções de números, e nós precisamos estar falando cada vez mais. Porque falar de suicídio é um tema polêmico, é um tabu muitas vezes. Quando alguém perde alguém nessas condições, normalmente não gosta de dizer que foi através de suicídio. Tem vergonha por conta do preconceito, mas aí envolve também a questão de seguro. O seguro não paga pessoas que cometeram suicídio. Também, muitos palestrantes não gostam de abordar esse assunto, falar de suicídio, porque falar desse tema é tocar em feridas. Muitos de nós já perdeu alguém nessas condições. E também a imprensa não costumava falar sobre suicídio. Até 2015, quando o CVV, Centro de Valorização da Vida, passou a fazer uma campanha, Setembro Amarelo. O mês que vem, portanto, vai tornar a falar sobre isso, que é a prevenção do suicídio. Aliás, o CVV faz um trabalho fantástico, maravilhoso trabalho que eles fazem. Para vocês terem uma ideia, eu até trouxe os números aqui, eles atendem 2 milhões de ligações ao ano. É uma média de 8.000 ligações ao dia. Eles atendem, e através desse atendimento, muitas pessoas que ligam, que estão enfrentando problemas, elas podem dividir o seu sentimento. E, ao dividir aquilo que elas estão sentindo, a impressão que dá é que o fardo fica mais leve. Isso acontece conosco. Sempre que estamos enfrentando alguma coisa, gostaríamos de ter a oportunidade de dividir aquilo com alguém, que alguém pudesse, de fato, nos ouvir. E o CVV, portanto, faz esse belíssimo trabalho. Também a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Para vocês terem uma ideia, nesse exato momento, existem pessoas desistindo da vida. Não só isso, se nós somarmos as guerras e os homicídios, não dá o número de suicidas. Homicídios e também guerra não dá o número de suicídios. E o nosso país, infelizmente, é o 8º país do mundo em suicídio. Aqui no Brasil, é, em média, 32 pessoas ao dia que se suicidam. E isso dá uma média de 11.500 pessoas ao ano. Pessoas que acabam, desistindo de viver. E isso é muito triste. Também, de 1980 até 2017, houve um aumento de 60% de suicídios. 60%. E o ano passado, 2017, um aumento de 12% de jovens. Jovens, ou seja, adolescentes, 15, 16, 17, 20 e poucos anos. Mas também crianças estão se suicidando. Crianças de 8, de 9, de 10 anos. E o que pode levar uma criança ao suicídio? Problemas. Crianças também têm problemas. Imagine uma criança enfrentando perseguição. Imagine uma criança sofrendo bullying. Imagine uma criança sofrendo abuso sexual. Nós vimos aí na imprensa que muitos não têm coragem de dizer o que está acontecendo e guardam aquilo consigo. Só vão ter coragem de falar isso depois de adultos. Imagine uma criança quando enfrenta problemas no lar, aonde os pais começam a brigar, aonde os pais se agridem verbalmente e fisicamente.
Imagine uma criança que não está sendo preparada para a separação dos pais. Como é que fica essa cabecinha? E nós sabemos que a maior causa do suicídio é a depressão. É a depressão que leva, portanto, as pessoas ao suicídio. Daí a importância também de estarmos falando cada vez mais. Ficarmos atentos a pessoas que, de repente, estão enfrentando algum problema, e cada um de nós pode também e deve fazer o trabalho que o CVV faz. Ou seja, ter a paciência para ouvir esses irmãos. Porque nós somos tão egoístas, tão individualistas, que quando alguém tem um problema e muitas vezes traz até nós, o que muitas vezes dizemos? Eu tenho os meus problemas, você tem os seus, resolvo os seus, que eu resolvo os meus. Isso é falta de caridade. Nós precisamos ouvir essas pessoas e buscar ajudá-las de alguma forma. Se, de repente, nós não nos sentimos com competência para ajudar, que nós possamos encaminhar essas pessoas para psiquiatras, psicólogos, terapeutas, alguém que possa, de fato, ajudá-las. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, senão por mim. De fato, Jesus é o caminho, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. É o irmão mais velho enviado pelo nosso Pai para mostrar o caminho mais curto para sermos felizes. Então, Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou a verdade que ele traz, os ensinamentos que ele traz do Pai, para que nós possamos, através desse ensinamento que ele nos traz, ter uma visão diferenciada da vida, nos fortalecer, enfrentar as adversidades, porque nós não fomos criados para sofrer. Nós somos criados para sermos felizes, mas somos espíritos ignorantes. Nós não colocamos em prática esses ensinamentos, mas quando nós o fizermos, com certeza seremos mais felizes. E ele diz, eu sou a vida. Ele nos mostra que somos espíritos imortais. Assim como ele sobreviveu à morte na cruz, ele mostra que todos nós também sobreviveremos. Nós somos espíritos imortais. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, senão através dele. É lógico que, incondicionalmente, todos nós chegaremos ao Pai. Mas aqueles que aproveitarem a oportunidade chegarão antes. Deus, ele não nos castiga. Deus, ele oportuniza. Então, aqueles que, de fato, aproveitarem essa oportunidade, chegarão mais fácil, chegarão mais rápido. A professora Terezinha de Oliveira, ela dizia que, para entender Jesus, é preciso conhecer Kardec. Para entender Jesus, Kardec foi um missionário fantástico que trouxe, aliás, ele compilou esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos para que nós pudéssemos compreender um pouco mais as coisas. Nós sabemos, por exemplo, que, como eu disse, nós não viemos para sofrer. Agora, o nosso sofrimento é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas quando nós tomamos conhecimento, quando nós aprendemos determinadas coisas, nós nos fortalecemos. A nossa fé se fortalece. E a fé é mãe da esperança. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos ter esse conhecimento para, de fato, nos fortalecer. E quem tem Jesus no coração não vai pensar em suicídio. Não pensa. Por isso é que nós precisamos entender, nós precisamos compreender, saber, para poder enfrentar todos os problemas da nossa vida, que os problemas causados por nós mesmos. Então, é importante esse conhecimento. Então, quem tem Jesus no coração vai ter uma visão diferenciada da vida, vai entender a vida diferente e, com certeza, não vai pensar em suicídio. Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
de fato, a calma, a paciência que nós temos que adquirir. Eu sempre pergunto às pessoas e a resposta é sempre a mesma. Alguém aqui já perdeu a paciência? Alguém aqui já perdeu a paciência? Nós nunca perdemos a paciência. Nós não podemos perder aquilo que não temos. A paciência é uma conquista diária na nossa vida. Todos os dias. Então, nós precisamos ter a calma. Nós precisamos ter a resignação. A resignação não é simplesmente você aceitar a dor de braços cruzados. Não. A resignação é você saber da dor e enfrentá-la com força, porque Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas. Aí nós precisamos ter essa calma, a resignação, e isso vai nos dar confiança no futuro, a fé no futuro. Saber que sempre depois de uma noite escura haverá o raiar de um novo dia. E isso nos fortalece. Como eu disse, a fé é mãe da esperança. E nós vamos continuar enfrentando tudo isso. E nós vamos ter o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Loucura não é mais um termo utilizado hoje em dia. Hoje se utiliza transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais, existe a depressão, a ansiedade, existe a compulsão por alimento, a utilização de drogas, né? Existe a pessoa que é bipolar, e por aí vai. São coisas que fazem parte do transtorno mental. Toda pessoa que tem isso, ela precisa, obviamente, procurar um especialista e tratar. Às vezes a pessoa vem para a casa espírita achando que todo problema que ela tem é de ordem espiritual. E nem sempre é de ordem espiritual. Às vezes é orgânico. E precisamos de especialistas de fato para que nós possamos aí estar tratando. E isso vai nos auxiliar, inclusive, a não pensar no suicídio, a evitar pensar no suicídio. Então, é importante que nós tenhamos essa calma e essa resignação para enfrentar essas adversidades. Lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Nós já sabemos a resposta. É claro que não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, nós não temos o direito de atentar contra a nossa própria vida. Nós precisamos estar aqui para continuar o nosso processo evolutivo. Aquilo que nós não conseguimos na espiritualidade, na erraticidade. Aqui é que nós damos, muitas vezes, saltos evolutivos. Porque é aqui que somos testados. É aqui, através do véu do esquecimento, que nós encontramos os nossos desafetos do passado. Então, nós precisamos estar na matéria. Nós precisamos estar aqui. Então, nós não podemos atentar contra a vida. Nós temos que preservar a nossa vida. E isso é uma transgressão às leis divinas. Não é Deus quem nos castiga. Nós não somos castigados por Deus. Quando nós infringimos uma lei dos homens, a justiça vai, nós vamos ser julgados. Se erramos, muitas vezes vamos ter que pagar por isso. Muitas vezes a pessoa erra, vai até presa. No nosso caso, nós somos punidos pela nossa consciência. Quando nós desencarnamos, nós não somos levados ao umbral. Ninguém vem buscar, olha, você errou, você cometeu erros, agora você vai para o umbral. Não. Nós somos atraídos pela afinidade, mas é a nossa consciência quem, de fato, nos cobra, quando nós infringimos essas leis. Na pergunta 880, Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí eles respondem, os espíritos: o de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Portanto, nós não podemos atentar contra a vida do outro e nem contra a nossa vida. Portanto, homicídio, aborto, eutanásia, suicídio é atentar contra a vida do outro e atentar também contra a nossa vida. O aborto. Até um tempo atrás estava se discutindo no Supremo Tribunal Federal a descriminalização do aborto.
vamos orar para que isso daí, de fato, não passe. A Argentina parece que agora eles são contra, né? Foi um número até maior de pessoas ali que foram contra a legalização do aborto. Mas aqui no Brasil, se isso passar, são até 12 semanas. E sendo até 12 semanas, o feto está totalmente formado. Mas esse ser precisa reencarnar. Às vezes a gente ouve, né, quando o pai ou a mãe fica bravo com o filho, às vezes ele diz, eu não pedi para nascer. Não pediu para nascer. Implorou para nascer. Nós imploramos para nascer. Então, nós temos que aproveitar estar aqui. Então, o aborto, de fato, podemos dizer que o aborto é uma atitude egoísta por parte da mulher. Porque ela só está pensando nela. Ela não está dando chance para aquele que não tem como se defender. Então, não podemos, obviamente, pensar no aborto, porque é uma guerra silenciosa que só tem um lado, o lado da mãe. Então, não podemos pensar nisso. Nem na eutanásia. A eutanásia, a pessoa ela tem que ficar até o finzinho aqui. Nós não temos o direito de desligar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é uma caridade, a pessoa está sofrendo lá na cama, vamos desligar os aparelhos. Não, ela tem que ficar até o último suspiro, como dizem. Ela precisa passar por isso. Há uns meses atrás, nos Estados Unidos, uma criança sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano e ficou em coma durante 4 meses. Mas foi tão feio que os médicos disseram aos pais, não tem chance. Vamos ter que desligar os aparelhos. Já fazia 4 meses. Já haviam, inclusive, encontrado pessoas a quem aquele garoto iria doar os órgãos. E os pais, então, disseram, tudo bem, não tem jeito, vamos desligar os aparelhos. O garoto voltou no dia, sem nenhuma sequela. Nós não temos o direito de praticar a eutanásia. Conheço casos de pessoas que estavam para desencarnar, retornar à pátria espiritual. É a oportunidade que ela tem de repensar a vida dela, de dizer coisas que nunca disse. Então, a eutanásia, de fato, obviamente, também é uma coisa que não podemos pensar, e muito menos em suicídio. Houve uma pesquisa em Porto Alegre, uma escola com entre 1.065 alunos, entre 14 e 16 anos. Para surpresa, desses 1.065, 90 alunos já haviam pensado em suicídio. Quase 9% daqueles que foram entrevistados já tinham pensado na possibilidade de desistir da vida. Isso não é preocupante? Isso numa única escola. Em 2011, foram 10.490 mortes. Em 2015, 11.736 mortes por suicídio. E é interessante esse dado. Os homens são a maioria de que praticam o suicídio. E mulher, apenas 21%. Eu digo que os homens precisam ser estudados pela NASA. Porque as mulheres, elas têm dupla jornada, não vou puxar sardinha para o meu lado, não, tá? Mas as mulheres têm dupla jornada. Geralmente é a mulher que tem que correr com o filho, que corre com tudo, e tem um fator preocupante. Elas têm TPM. Tem um candidato aí, que eu não vou nem falar o nome, nada contra, nem a favor, só um comentário, que ele é a favor de voltar à arma, armar as pessoas. E a mulher andar armada. Você já imaginou o perigo para os maridos quando as mulheres estiverem de TPM? Os homens vão ter simplesmente que ficar durante uma semana dormindo fora de casa. Porque tem algumas que são braba a coisa. Então, vejam só, mas interessante que 79% são homens que se suicidam, mais do que as mulheres. Uma vez eu fiz essa palestra em um lugar, alguém gritou lá no meio, porque a mulher é mais evoluída. Brincadeirinha, né? E, às vezes, alguns modismos. Nós vemos, por exemplo, há um tempo atrás, a baleia azul, onde os jovens tinham que cumprir metas. E, em cumprir metas, eles tinham que se autoflagelar, tinham que escrever no braço com estilete, coisas desse tipo. E muitos chegaram, de fato, ao suicídio. Também o desafio do aerosol, né? Muitos aí
também vieram a desencarnar por conta disso. Agora, gente, a moda é gás de cozinha. Jovens estão cheirando gás de cozinha, porque diz que dá um barato você sentir o cheiro. Só que é o seguinte, a pessoa pode vir a desmaiar, e se não tiver ninguém para desligar o gás de cozinha, ele vai a óbito. Isso seria um suicídio involuntário, inconsciente, porque não era essa a intenção. Mas são esses modismos que nós vemos por aí, que temos que ficar atento e orientar os nossos jovens acerca disso, né? Poder conversar com eles para que possam evitar esse tipo de modismo. Alguém já leu esse livro, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira? É pesado, né? É bem pesado, mas ela psicografou esse livro e o espírito é Camilo Castelo Branco, que ele é um português, romancista, poeta, que havia se suicidado através de um tiro, mas ele queria alertar as pessoas o que acontece com aqueles que se suicidam. Não é essa a nossa proposta hoje. Eu não vou dizer o que acontece quando se suicida, mas a nossa conversa hoje é uma conversa preventiva. Quem quiser saber, leia esse livro. A literatura espírita tem muitos livros que falam acerca das pessoas que desistiram da vida através do suicídio e o que acontece. Quem lê esse livro aqui não vai pensar em suicídio nunca. Jamais. Por essa conversa que nós tivemos aqui, logo dá para perceber que o suicídio tornou-se uma epidemia silenciosa. Pouco se fala, e é necessário que nós possamos falar cada vez mais. A doutrina espírita é uma doutrina que nos dá muita responsabilidade. É uma doutrina que nos diz que tudo é consequência dos nossos próprios atos. Lei de causa e efeito. O efeito é consequência daquilo que fizemos. Então, quando nós temos o conhecimento e passamos a estudar, eu disse, nós temos uma visão diferente da vida. Quando sabemos da imortalidade da alma, quando nós sabemos, por exemplo, do que acontece quando a pessoa se suicida, tudo isso é importante para que nós possamos, de fato, valorizar a vida. Então, a doutrina espírita, eu sempre digo, era uma doutrina pedagógica. Assim como Jesus, o nosso irmão mais velho, veio até nós, para mostrar o caminho que nós deveríamos seguir para sermos felizes, a doutrina espírita vem também dar continuidade àquilo que Jesus começou há mais de 20 séculos. E como eu disse, a professora Terezinha de Oliveira dizia, para entender Jesus, é necessário conhecer Kardec. Mas quando eu digo necessário conhecer Kardec, não é Kardec a pessoa, mas é o trabalho que ele realizou, a forma como ele o fez, para trazer essas informações da espiritualidade. Kardec foi um missionário. Kardec fez parte da pleiade de espíritos, né, que trabalhava com Jesus, o Espírito de Verdade. E ele veio com essa missão, para reunir, compilar essas informações importantes para que nós possamos aí conhecer, estudá-las de fato. Por que as pessoas cometem o suicídio? São vários os motivos que levam as pessoas a se suicidar. Mas, sem dúvida nenhuma, a causa principal é a ignorância. E todos nós somos ignorantes. Então, nós estamos aqui aprendendo. Todo dia aprendemos um pouquinho. Então, todos nós somos ignorantes. Em algumas coisas, nós somos ignorantes. Portanto, nós temos que ter esse conhecimento, de fato, adquirir esse conhecimento através dos estudos. E o desamor. Nós precisamos aprender a nos amar. Quando o fariseu chegou a Jesus e disse, mestre, qual é o maior mandamento? Para testá-lo, Jesus disse, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Como nós podemos amar a Deus que não conhecemos e não amar ao próximo que conhecemos? Mas ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos aprender a nos amar. Mas esse amor que devemos ter por nós não é o amor egoísta, aquele amor de nos acharmos melhor que ninguém. Mas é o amor no sentido de nos cuidar. O amor de saber que temos o nosso valor. O amor de saber que somos filhos de Deus. O amor de saber que somos seu herdeiro, herdeiro do Pai. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, ter uma boa alimentação,
não ter uma vida sedentária, procurar fazer exercícios, que é tão importante para todos nós. Não abusar no álcool, não usar drogas. Isso é cuidar do nosso corpo, isso é nos amar. Como é que nós podemos amar ao próximo se não sabemos o significado do verdadeiro amor? Então, nós temos que aprender a nos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ou como a nós mesmos. Portanto, os vários motivos que levam a pessoa ao suicídio. Materialismo. Nós temos uma visão materialista do aqui e o agora. Nós não temos uma visão espiritual das coisas. Nós também somos materialistas porque nós queremos sempre o ter e esquecemos de ser. Então, isso pode, de fato, levar ao suicídio. Enfermidades incuráveis. Pessoas que, às vezes, têm uma enfermidade e acham que não vai ter jeito. Então, prefere o suicídio, optar pelo suicídio. Mas, hoje, a medicina já está tão avançada que os médicos dizem que 80%, 90% dos cânceres eles são curáveis. É possível curar o câncer. Existe tratamento, se for diagnosticado com uma certa antecedência, aí, logo no começo. Por isso que nós dizemos que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que fazer um trabalho preventivo, ir ao médico de vez em quando, fazer exames e tudo mais, para que nós possamos, de fato, ter uma qualidade de vida. Então, enfermidades incuráveis levam, muitas vezes, as pessoas a pensar no suicídio ou até cometê-lo. Maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas. Às vezes a pessoa perde, a moça perde o namorado, ou o namorado perde a moça, ou o marido perde a esposa, ou mesmo perdas, pessoas que desencarnam, né? Mas nós precisamos entender que a nossa vida continua. Nós não podemos ficar dependentes de ninguém. Houve um caso lá na nossa cidade, há muito tempo atrás, que eu fiquei sabendo, que era a tia de uma amiga nossa. Ela perdeu a filha. E eu tenho certeza que a maior dor que pode ter é a perda de um filho. E ela, ao perder essa filha, ela não se conformava. Ela entrou num processo depressivo muito grande. Ela pulava ao cemitério à noite, o muro do cemitério, para ir dormir ao lado do túmulo da filha. Tamanho desespero dessa mãe. Mas nós precisamos continuar. Nós temos um tempo, quando perdemos alguém, um tempo de luto. Mas nós não podemos ficar eternamente no luto. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos nos ocupar. Nós precisamos ajudar ao nosso próximo. E quando nós pensamos em ajudar o nosso próximo, de fato, nós esquecemos da nossa dor. Também pessoas que usam droga, pessoas que sofrem bullying, pessoas que não aceitam sua sexualidade, deve ser muito difícil. Um rapaz que não consegue se ver como rapaz, tem o seu lado feminino, ou vice-versa. É preciso respeitar as pessoas, a opção sexual das pessoas, e não o outro tem que fazer aquilo que eu penso. E é um sofrimento muito grande. Muitos jovens, às vezes, acabam se suicidando porque não aceitam a sua sexualidade. E é preciso, de fato, um tratamento, um auxílio. E eles precisam se sentir amados, acolhidos. Né? É preciso haver afetividade para que eles não possam pensar em suicídio. Então, esses transtornos mentais, a qual eu falei, né, ansiedade, depressão, né, tudo isso pode, de fato, levar a pessoa ao suicídio ou abrir uma brecha para os nossos obsessores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos obsessores, mas nem todos estão obsediados. Porque nós precisamos permitir que eles possam nos obsediar. Mas se nós temos um pensamento elevado, se nós temos uma conduta moral, se nós fazemos evangelho no lar, eles não vão se aproximar. Nós formamos um escudo à nossa volta, onde eles acabam não se aproximando. Eu digo que todos nós temos obsessores, porque não sabemos quem fomos no passado. Com certeza temos inimigos espirituais. E que não vão ter acesso, só vão ter acesso se nós, portanto, permitirmos. A solidão, pessoas que ficam ali, se isolam de todos, né? Pessoas que têm ociosidade, e tem um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo.
Então, a pessoa precisa se ocupar com bons pensamentos. Isso daí, tanto a solidão como a ociosidade, pode levar a pessoa a uma melancolia. E levando a pessoa à melancolia, ela pode entrar em depressão. Depressão é quando o seu sentimento está em baixa. É falta desses hormônios, endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina, que são considerados hormônios da felicidade. Eu digo que o nosso corpo foi uma máquina perfeita, programada por Deus. Qualquer coisa, se você tem uma febre, o seu corpo trabalha no sentido de combater aquela infecção. Se você faz um corte, daqui a pouco já está se curando o corte. Então, o nosso corpo trabalha no sentido, né, de se autorrecuperar. Se bem que hoje nós temos a medicina, medicamento, que a coisa é mais rápida. Mas o nosso corpo é perfeito. Quando nós nos desarmonizamos por conta do pensamento, de não saber lidar com as nossas emoções, de não saber lidar com os nossos sentimentos, na verdade, nós podemos adoecer, podemos ficar com depressão. Uma vez eu tive depressão há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, a primeira coisa que o médico virou para mim e falou: Sandra, qual é a causa da sua depressão? Eu falei: não tem causa. Ele falou: tem, procura que tem. E eu comecei a pensar, mas o que poderia ter levado à depressão? Fiquei pensando. Aí eu percebi que era o quê? Uma insatisfação minha com o meu trabalho. Como artista plástica, eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava realizando. Aí eu mudei tudo. Mas eu fiquei tão animada, eu fiz até uma exposição depois disso, e mudei. Na época eu tomava Prozac. E eu simplesmente parei com o medicamento, voltei ao médico, ele ficou bravo comigo. Ele falou: Sandra, você não pode parar com o medicamento, ele tem que ser retirado, né, aos poucos. Mas eu estava tão bem, e ele disse para mim: não foi o remédio que te curou, foi você. Portanto, nós nos desarmonizamos, nós chamamos, inclusive, de doenças psicossomáticas. Psique, mente, somático, corpo. As doenças nós vamos somatizando. E a depressão também, às vezes, tem uma causa. A causa pode ser anterior. Nós podemos ter feito alguma coisa lá, e hoje o nosso sentimento, às vezes, sentimentos negativos nos invadem e podemos ter uma depressão, ou pode ser alguma coisa que tenha acontecido ainda nessa vida. E isso pode abrir, como eu disse, uma porta para os nossos obsessores. Por que sofremos? Nós sabemos a causa do nosso sofrimento. Nós somos espíritos ignorantes, nós não temos o conhecimento, não vivenciamos aquilo que aprendemos dos ensinamentos de Jesus, temos pensamentos negativos, tudo isso. Vivemos ainda no mundo de provas e expiações, onde predomina a dor. Então, a dor é inevitável, porém, o sofrimento é opcional. Cada um vai sofrer de uma maneira. Duas pessoas passando por problemas semelhantes, cada uma vai enfrentar de uma forma. Quando nós temos fé, quando nós temos esperança, quando nós enfrentamos, regaçamos a manga e vamos à luta, a dor com certeza vai ser menor. O nosso sofrimento vai ser menor. Como eu disse, a dor é inevitável. Nós vivemos, quando reencarnamos, nós fazemos algumas escolhas, porque as provas que nós passamos, elas nos servem como expiação. Então, diante do planejamento reencarnatório, nós escolhemos muitas coisas que nós estamos passando. Quando é feito esse planejamento, como eu disse, nós imploramos muitas vezes para reencarnar, para vir, e diante do planejamento nós trazemos conosco algumas coisas pelas quais nós estamos passando. E quando nós temos esse conhecimento, também nos fortalecemos. Que muitas coisas que nós estamos passando foram escolhas que nós tivemos lá antes de reencarnar. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Mas é preciso saber sofrer, é ter resignação, é ter aceitação por aquilo que está passando sem reclamar. Isso não é aceitar, como eu disse, cruzar os braços e dizer: olha, eu mereço aquilo que eu estou passando. Não, não é isso. Mas é você enfrentar, é você não ficar reclamando, se vitimizando. Porque toda pessoa que fica se vitimizando, ela sofre mais. Agora, quando você enfrenta, você tem fé, você acredita que a coisa vai mudar, com certeza o teu sofrimento vai ser menor. Então, o nosso sofrimento é sempre maior que o sofrimento alheio.
Pode ver. Então, se alguém muitas vezes vem nos contar alguma coisa que está passando, você já tem vontade de contar o que você também está passando. Como se você estivesse passando algo maior do que a outro. Isso é egoísmo, de fato. Isso é individualismo. Quando nós passamos a ver o sofrimento alheio, como eu disse, o nosso sofrimento passa a ser menor. Quando nós passamos a querer ajudar o outro, que o outro vem contar para nós aquilo que está passando, nós acabamos esquecendo aquilo pelo qual nós estamos passando. Então, nós precisamos passar a enxergar a vida com os olhos da alma. Mas o nosso mundinho gira em torno do nosso umbigo. Isso é egoísmo. Não conseguir ver o que está acontecendo. Mas quando nós nos envolvemos com a dor do outro, nós esquecemos da nossa própria dor. Chico Xavier é um grande exemplo disso. Nós sabemos a história do Chico. Desde que ele nasceu, tudo aquilo que ele passou. Desde que ele nasceu, tudo aquilo que ele passou. Né? Perdeu a mãe, foi morar com a madrinha, ele tinha problema de ordem física, tudo aquilo que ele passou. Mas quando ele teve contato com a doutrina espírita, aos 17 anos, porque até então ele era católico, teve contato com a doutrina espírita, ele começou a se modificar, né? Ele fundou lá em Pedro Leopoldo o centro, ele passou a ajudar as pessoas, e as pessoas que o buscavam tinham problemas de ordem física, emocional, espiritual, e ele se envolvia com a dor do outro. E o que ele dizia? O que é a minha dor diante da dor do meu irmão? Ele foi um exemplo. Ele vivenciou o verdadeiro amor. Porque o que é amar? Nós achamos que amar é aquele sentimento que nós nutrimos pelo nosso irmão, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso marido, pelo nosso filho. Isso também é amor. Mas o amor a qual Jesus veio nos ensinar é o amor fraternal que nós temos que ter por todos. O verdadeiro amor é quando você esquece de si próprio para poder auxiliar o seu irmão. E Chico é um grande exemplo disso. Ele ajudava a todos que o buscavam. E quando ele ficava pensando alguma coisa, porque ele era humano, obviamente, ficava pensando naquilo que ele estava passando, Emmanuel já vinha e dizia, olha, vai lá para a periferia. Aí ele ia para a periferia, ele via o que os outros estavam passando, ele voltava e continuava dizendo, o que sou eu, o que eu estou passando, perto do que o meu irmão está passando, simplesmente não é nada. Então, quando nós nos envolvemos com a dor do outro, de fato, o nosso sofrimento fica menor. Vejam, por exemplo, a primeira figura, essa criança magrinha ali, raquítica, e essa moça dando atenção a essa criança, dando com certeza alimentação, dando água. E veja, por exemplo, já essa mesma criança no segundo quadro ali. Olha só o amor é capaz de fazer isso, gente. Nós, às vezes, não sabemos, tem tanta gente sofrendo por aí que nós poderíamos estar auxiliando. E a doutrina espírita levanta a bandeira. Fora da caridade não há salvação. Ela condiciona a nossa salvação ao bem que devemos fazer ao nosso próximo. E nós achamos que caridade é só questão material. Não, a caridade é muito mais do que isso. Quando você se envolve no problema alheio, querendo ajudar, isso é caridade. De fato, é caridade. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem? E os espíritos dizem, efeito da ociosidade, aquela pessoa que não tem muita coisa para fazer, fica pensando, às vezes, coisas negativas. A falta de fé. O que é fé? Vocês acham que fé é crer? Fé é mais do que crer. É você compreender. É você ter certeza. Portanto, é preciso ter fé. E a compreensão de que amanhã vai ser um novo dia. A compreensão de que você não está sozinho. A compreensão de que tem espíritos superiores tentando nos ajudar. Isso é fé raciocinada. E muitas vezes dá saciedade. Nós sofremos muitas vezes porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Estamos sempre querendo mais. Então, veja, por exemplo, uma pessoa que fica sofrendo porque o vizinho comprou um carro novo e ele não pode comprar. Aí ele fica sofrendo por conta disso. Mas se um dia ele conseguir comprar o carro, aí ele já vai querer outra coisa.
Então, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Não que seja errado nós pensarmos em ter uma vida melhor, ter um carro melhor, uma casa melhor, não é isso. Mas nós priorizamos as questões materiais e deixamos de lado, muitas vezes, as questões espirituais. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Nós precisamos buscar fazer aquilo que gostamos de fazer. Muitas pessoas ficam tristes porque fazem aquilo que não gostam. Nós temos que buscar fazer. É o que eu contei para vocês do meu trabalho. Eu estava insatisfeita com o trabalho que eu estava realizando, até mudar tudo isso. Então, nós temos que buscar aquilo que gostamos de fato de fazer. Quando isso acontece, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Como evitar o suicídio? Suicídio entre os jovens, como eu disse, o número está aumentando. Às vezes o jovem estuda, né, sai da faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, e não consegue aí entrar no mercado de trabalho. E, de fato, eles ficam aí desesperançosos. Mas também muitos pais não estão percebendo o que está acontecendo com os seus filhos. Sei de um caso de um rapaz que ele era de uma família muito rica, e os pais deram a ele de tudo. Tudo que ele queria, os pais davam. Olha, pai, eu quero viajar. Vai, filho, vai viajar. Pai, quero trocar o carro. Não, vamos trocar o carro. Entrou numa universidade, medicina, pagava R$9.000 por mês. Tudo que o moço queria, a família dava. O primeiro obstáculo que ele enfrentou na vida, ele não suportou e cometeu o suicídio. Então, são dois extremos. Então, nós precisamos dar atenção, saber o que está acontecendo com os nossos jovens. Eles têm que se sentir amados, acolhidos, conversar, para que a gente possa orientar essas crianças e esses jovens que estão por aí. Conscientizar as criaturas a respeito da consequência e do ato do além-túmulo. Saber que a vida continua. Como eu disse, muitos acabam desistindo da vida, da vida material, porque não sabem, acham que, fugindo de um problema aqui, vão ficar sem problema ao tirar a sua própria vida, mas não imaginam a dor que vai ser quando chegam do lado de lá. Então, quando você conversa, você orienta acerca disso, muitos podem deixar de pensar nessa possibilidade. Também dialogar com bondade e paciência com pessoas que têm propensão para o suicídio. Saber ouvir. Aquilo que eu disse, muitas pessoas têm problemas, possam dividir conosco. Assim como muitas vezes temos alguma coisa e gostaríamos de dividir com alguém. E, como eu disse, a paciência em ouvir também é uma caridade. Buscar ajuda de profissionais da área, como eu disse, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Se não nos sentimos em condições de auxiliar, vamos encaminhar essas pessoas para esses profissionais. Aquele que tenta o suicídio e não vê consumado é candidato natural à recidiva? Muitas vezes é. Fiz essa palestra numa cidade aí. Ao terminar a palestra, a mãe veio até mim, uma senhora veio até mim, chorando, com os olhos marejando, e disse assim, me agradecendo. E eu perguntei, por que razão a senhora está me agradecendo? Ela disse, olha, está vendo aquele moço que está sentado ao meu lado ali? Eu falei, sim, é meu filho. Ele já tentou suicídio 3 vezes. E hoje, eu não sei por que eu consegui trazê-lo para cá. E eu tenho a impressão que, depois de ele ter ouvido isso, ele vai pensar 2 vezes para cometer novamente o suicídio. Então, a pessoa que tem uma propensão ao suicídio, nós precisamos ver, ficar atentos, e, de repente, é possível que nós possamos evitar que ele cometa o suicídio, para que ele possa aí sair vitorioso. Há um caso na literatura espírita, eu não lembro que livro foi que eu vi, de um rapaz que ele estava, aos 19 anos, ele teve um problema de coordenação motora e foi atrofiando tudo. Ele ficou numa cama, a única coisa que ele conseguia era ouvir, falar, comer, mas ele não conseguia se mexer em nada. Ele precisava de alguém que pudesse trocá-lo, alimentá-lo, dar banho e tudo mais. Mas ele sempre dizia, na cama, ele dizia, se eu tivesse condições, eu pulava na frente do primeiro carro que passasse aí na rua. E aí, os espíritos disseram que ele já era um suicida. E que ele pediu que viesse nessas condições para que ele pudesse sair dessa vida sem cometer o suicídio.
Tudo tem uma razão de ser. Às vezes, como eu disse, nós temos uma visão muito materialista das coisas, o aqui e agora, e não imaginamos o que envolve tudo aquilo que está acontecendo. Sinais de alerta, suicidas potenciais. Isso não quer dizer que isso que nós vamos ver aqui são pessoas que vão cometer o suicídio, mas é um alerta para nós, de fato, o que nós podemos estar fazendo com pessoas que têm essas características a qual nós vamos dizer. Por exemplo, pessoas que têm comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e com amigos, aquela pessoa que se isola de tudo e de todos. Isso não quer dizer que essa pessoa vá tentar o suicídio, mas temos que, de fato, ficar alertos. Desinteresse por rede social. Hoje é impossível ter pessoas que não se interessam por rede social. Pessoas que, às vezes, saem de final de semana, vão para o restaurante, ficam numa mesa sentado, cada um no celular. Nem conversam mais. Lá em São Paulo tem um restaurante que você só entra no restaurante para comer se você deixar o celular guardado. Você não pode entrar no restaurante com o celular na mão. Mas hoje há um interesse muito grande por redes sociais. Mas se, de repente, o jovem ou alguém deixa de ter interesse, nós precisamos ficar aí atentos quanto a isso. Alcoolismos, pessoas que usam drogas, mudança de personalidade, irritabilidade, apatia, sentimento de culpa, vergonha, abusos de todos os tipos, inclusive o abuso sexual, perdas recentes, desejo súbito de concluir afazeres pessoais, pessoa que quer deixar tudo arrumadinho, deixar uma pasta, olha, isso está aqui, documento está aqui, se você precisar. Então, vamos ficar atento quanto a isso. A pessoa que tem solidão, impotência, desesperança, doenças físicas crônicas, limitações, transtornos mentais como depressão, melancolia, dependência química, pessoa que é bipolar, esquizofrenia, demência. Isso não quer dizer que pessoas que têm isso vão pensar em suicídio. Mas, como eu disse, vamos ficar atentos quanto a isso. Necessário ter algumas mudanças de hábito. Quais seriam elas? Boa leitura, leituras edificantes. A literatura espírita é tão vasta, são tantas coisas aí que nós poderíamos estar lendo, que tanto nos ajudaria, né, ajudaria a termos uma visão diferente da vida. Então, uma leitura edificante. Prece. É importante que façamos a prece ao deitar, ao levantar, o agradecimento que temos que ter, porque quando nós oramos, nós fazemos uma permuta com a espiritualidade. E eles vêm ao nosso auxílio. Nós limpamos a nossa psicosfera quando nós oramos. Então, é importante que nós façamos as nossas orações. Ter boas companhias físicas e espirituais, boas conversas, bons pensamentos atrairão espíritos bons. Ao contrário, se tivermos maus pensamentos, quer dizer, somos nós quem elegemos as nossas companhias. Então, é preciso que nós fiquemos atentos. Jesus dizia: orai e vigiai para não caíres em tentação. A oração nos eleva, nos auxilia, nos ajuda, e nós, com certeza, escolheremos boas companhias para estar ao nosso lado. Buscar fazer o que gosta e tentar se realizar. Se, de repente, aquilo que estamos fazendo não está nos satisfazendo, vamos buscar fazer outra coisa, aquilo que, de fato, vai nos dar prazer. Buscar conhecer sofrimento alheio, desenvolver sentimento de compaixão. Buscar saber que tem pessoas sofrendo muito mais do que a gente. Sair desse nosso mundinho a qual nós vivemos, começar a olhar para o nosso próximo. Esse olhar de compaixão, nos apiedar do sofrimento alheio. E, de alguma forma, ajudar. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos dar condições para o outro. Então, isso é um trabalho que nós devemos fazer para, de fato, é a caridade a qual a doutrina nos diz que devemos fazer. Frequentar a casa espírita, assistir palestra, estudar, passe, água fluídica. Ou seja, palestras são importantes, obviamente, mas nada mais importante do que o estudo. Todas as casas têm grupos de estudos. Vamos vir para casa, vamos estudar. Quando nós estamos em grupo, nós entendemos e compreendemos melhor as coisas, porque cada um vai entender de uma forma. E na conversa, nós vamos aí, de fato, entender aquilo que os espíritos estão nos passando, aquilo que Kardec ali compilou dos ensinamentos dos espíritos. E os passes, que são importantes, e a água também fluídica, que é importante. E evangelho no lar, fazer o evangelho.
É importante o Evangelho porque não somente nós vamos nos informar, mas, porventura, espíritos que estejam nos acompanhando vão ser também auxiliados e ajudados através do Evangelho que vamos estar fazendo. Então, é importante que façamos o Evangelho no lar. Suicidas indiretos. Como eu disse, daqueles jovens que ligou o gás, são suicidas indiretos. André Luiz também foi considerado um suicida. Ele não quis se suicidar, mas foi considerado um suicida na espiritualidade. Quem seriam esses suicidas, portanto? Aqueles que cometem excessos, alimentação, bebida, droga. Então, pessoas que cometem esses excessos podem vir a desencarnar de fato por conta disso. Abusos de velocidade no carro, de moto, esses rachas que a gente vê por aí, a pessoa pode, de fato, aí vir a óbito, porque está ali infringindo uma lei de Deus, está botando em risco a sua própria vida. Então, são considerados suicidas indiretos. Então, valorizar a vida, porque reencarnar é a chave para o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos estar aqui na matéria para continuar o nosso processo evolutivo. E Chico dizia, é tão difícil reencarnar que devemos ficar o máximo possível na Terra. Nós sabemos, existem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Muitos estão na fila para poder reencarnar, mas hoje nós vemos que as famílias estão diminuindo. Então, o que acontece? Esses espíritos, muitas vezes, não têm a oportunidade de vir. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar o máximo possível, porque não sabemos quando nós vamos retornar. E se vamos retornar na Terra. Porque, com certeza, haverá aqui uma mudança muito brusca. Poucos espíritos poderão reencarnar na Terra, e outros, com certeza, irão para outros mundos. Joana de Ângeles diz, através da psicografia de Divaldo Pereira, acerca da dor. Ela diz, espera pelo amanhã, quando teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. O nosso sofrimento não vai ser eterno. Vamos ter essa fé e essa esperança que amanhã, de fato, vai ser um novo dia. A vida é o maior bem que Deus nos deu e a beleza dela é que sempre podemos mudar a nossa história. Hoje não está bem, mas amanhã vai estar. Mas vai depender somente de nós mesmos. Que possamos refletir acerca disso. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós e que tenham todos um excelente final de sábado, um excelente domingo.